lá, voltando aqui a falar da importância de entendermos o profeta Daniel, de entendermos o santuário, de entendermos Apocalipse. Por quê? Porque isso dá base à nossa fé. Temos que saber que existe um Deus que nos ama. Como é que esse Deus age? Por que que as coisas acontecem como acontecem? Como assim? Porque muitas pessoas más não morrem e outras tão boas vão embora tão cedo? São perguntas que todos nós temos. Nós precisamos crer, sim, que existe um Deus e que tudo isso terá um fim. E a Bíblia, ela nos dá essa resposta. Exato. Aqui, no profeta Daniel, você passa a solidificar a tua fé. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos teólogos, inclusive o próprio Papa, se diz incrédulo a muitas coisas da Bíblia. Só que não existe essa questão de você acreditar em alguma coisa que lhe interessa e não acreditar em outras. Isso não existe. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou. Deus diz que enquanto ele não viesse, um tio não seria tirado daquilo que ele nos deixou. Você consegue entender quão profundo e quão importante é você saber que que eu sou responsável por mim. Eu não tenho autorização para terceirizar a minha salvação para ninguém. Quando você estuda a profecia, ela é tão precisa que você não tem como duvidar que ela não foi inspirada. É por isso que eu insisto tanto, para que você se dê ao privilégio, sim, ao privilégio de entender as profecias, para que você solidifique a sua fé. E você verá que você não precisa de nenhum teólogo. Exato. Você não precisa de ninguém que você acha importante, além da Bíblia Sagrada, além do seu ajoelhar e pedir e clamar ao Deus Altíssimo misericórdia. Você consegue entender? Eu consigo, assim, me fazer clara para você? Então, nós falamos no bloco anterior sobre o que Deus fez para falar para o seu povo sobre o juízo dos mortos, sobre um grande acontecimento que aconteceria no céu. Então, qual era esse acontecimento? Jesus sairia do lugar santo e entraria no lugar santíssimo. Até aí tranquilo. Só que ele queria que o homem ficasse sabendo. Jesus Cristo, nosso Deus, não faz nada sem avisar aos seus filhos. Isso é... Olha que maravilhoso, que Deus maravilhoso. Ele quer nos colocar a par de tudo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um privilégio muito grande. Isso é um Deus de misericórdia. Ele não dá chances para que tenhamos dúvidas referente a isso. Agora, então tá. Então, pouco antes desse grande evento, quer dizer, pouco antes de 1844, eu já falei, grandes eventos aconteceram. Agora, você é um ser racional. Você acha que antes do grande evento, maior evento deste planeta, você acha que Deus não avisaria para a humanidade que a porta da graça está se fechando, que o selamento dos vivos estará ocorrendo em breve? É lógico que Deus vai avisar. Lembra-se que eu sempre falei que a história é cíclica, que ela se repete. Então, aí está. Então, o que aconteceu antes irá acontecer, só que em proporções maiores. Todo mundo, o mundo inteiro, o planeta inteiro vai saber que algo está acontecendo.
Porém, não se engane, as dores de parto já estão acontecendo. A Covid aconteceu faz 5 anos. Foi um grande evento? Foi um grande evento. Estamos tendo consequências até hoje e vai até o final. Guerras, hoje, mais de 70% do nosso planeta está em guerra. A fome, a desproporção das riquezas está absurdamente visível. Hoje, o que estamos vendo, o que estamos presenciando, seres humanos querendo ser animais, a depressão como sendo a maior doença do século, pessoas não querendo mais viver, o número de pessoas se suicidando de forma absurda, os jovens, o descontrole emocional, os pais não sabendo educar os filhos, isso nunca aconteceu na proporção que estamos vendo hoje. Porém, lembra-se lá em Mateus, que é um mini apocalipse, onde fala das dores de parto, referente à proximidade da volta de Cristo. Tudo isso é dores do parto. Agora, pouquinho, mas muito pouquinho antes do fechamento da porta da graça, Jesus vai avisar, o nosso Deus vai chacoalhar o mundo. Olha só, um grande terremoto, aqui fala em Apocalipse 6,12, mas isso não é qualquer terremoto. O mundo inteiro vai sentir esse terremoto. O escurecimento do sol e da lua, em Apocalipse 6,12, a queda das estrelas, Apocalipse 6,13, montes e ilhas sendo removidos dos seus lugares, Apocalipse também 6,13. Esses sinais, eles preparam o mundo para a mensagem do alto clamor e o início do selamento dos vivos. Gente, o decreto, ele não será imposto ao povo assim cegamente. Não será. Todos nós receberemos esclarecimentos. Porém, não se engane. Não deixe para se preparar no último segundo. Sabe por quê? Você tem que ter sempre na sua mente que Deus joga limpo. Mas Satanás, ele joga sujo. O nosso Deus é tudo às claras. Deus nos deu o manual dele, a Bíblia, e ele fala filhinhos. Ele nos chama de filhinhos. Venha cá, arrazoemos, conversemos. De que forma que você fala com Deus? Através da nossa mente. E hoje, o que acontece? Hoje não temos tempo para Deus. Hoje o celular tomou a nossa mente. Hoje já é provado que o nosso celular aqui, olha, ele, dependendo do que você faz com ele, dependendo do que você assiste, você deixa de ter tempo com Deus. E é isso que Satanás quer. Por quê? Porque quando chegar o selamento, você vai ser enganado. E aí, se você não tiver uma visão clara, você vai se deixar selar, você vai se deixar enganar. E aí, você vai aceitar o selo 666. O que é o 666, Márcia? O 666 é o sinal do homem. O homem tira a lei de Deus e coloca dele. Então, Roma tira o sábado e ele implanta o domingo, vindo com uma roupagem nova. Exato, vem com uma roupagem nova, aonde ele diz que ele não engana ninguém. Isso está muito claro. Se você pergunta lá para ele, se você perguntar para um padre, e ele vai te falar, ele não vai esconder. Sim,
O sábado está lá nos 10 mandamentos. Satanás não conseguiu tirar isso da Bíblia. Vê como que coisa? Tá lá. Por que ele não conseguiu? Porque a Bíblia é inspirada. Porque Deus não deixaria. Porque o nosso Deus tem o controle. Porque o sábado, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 19, o sábado é o caráter. Ali fala que, no quarto mandamento, fala que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E os 10 mandamentos é o caráter de Deus. E o catecismo é o caráter do papado. Então, 666 quer dizer o número do homem, enfatizando, é o homem profetizado lá em Daniel. Daniel 7 descreve isso de forma muito clara, sem deixar a você nenhuma dúvida. E não se deixe enganar. Você precisa começar a se preparar agora. É igual um vestibular. Você não se prepara no último dia, é impossível. Você já vem se preparando. E aí, quando chega a prova, você está preparado. Então, leia, estude, se interesse pela sua vida. Exato. Porque Cristo já fez tudo o que ele tinha para fazer por você.